nós estamos falando nesses 3 domingos, espero que eu consiga terminar hoje. Nós estamos falando sobre paternidade. Esse é um assunto que vira e mexe eu volto a falar. É um dos assuntos recorrentes, né? Tem alguns assuntos que a gente sempre volta e esse é um assunto. Então, na primeira semana nós falamos que nós devemos construir a nossa casa. Onde, irmão? Onde que devemos construir nossa casa? Então, todo o escopo do nosso pensamento, toda a base da nossa consciência, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que decidimos sobre a nossa vida, não pode ser decidido baseado em impulsos nem em sentimentos. Que eu tenho visto muita gente tomando decisão na vida baseado em impulso. Aí eu senti vontade. Irmãos, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Toda vez que eu seguia a orientação do meu coração, da minha vontade, ou dos capirotos, né, que falavam na minha cabeça, eu me lasquei. O que é construir a casa sobre a rocha? É construir sobre a palavra da Bíblia, sobre aquilo que Jesus profetizou. O que é construir a casa sobre a areia? É construir sobre nossos sentimentos, sobre o que a mídia fala. Então, se você tem decidido a sua vida baseado no que a mídia fala, você está construindo sua casa na areia. Se você tem ouvido o que seus amigos falam, você tem construído a sua casa na areia. Se você tem ouvido o que os filósofos falam, que os políticos falam, você está construindo a sua casa na areia. Por mais legal que seja o político, eles são políticos. Na hora do vamos ver mesmo, eles vão pelo interesse. Então a questão é essa, irmãos. Não construa sua casa baseado em nada, nem no seu próprio coração, nem na cultura da tua família. Aí depois, semana passada, nós falamos da mudança de fase. Então, o espírito de paternidade, ou a paternidade, em primeiro lugar, né, tem um bom fundamento, que é a palavra de Deus. Segunda coisa, semana passada nós falamos que nós precisamos mudar de fases, de deixarmos de sermos filhos de mãe, não é da mãe não, filhos de mãe. Se você não estava semana passada, você não vai entender muito isso aí, mas tudo bem, depois você pede para alguém te explicar. Então, o que é o filho de mãe? Apesar que eu vou bater um pouco mais nessa tecla hoje. Filho de mãe é aquele que baseia a sua vida inteira na necessidade, é movido por necessidade, são pessoas que vivem necessitadas a vida toda. Transicionando para o espírito de adoção, lembrando que o espírito de adoção, ele faz o quê? Ele faz com que nós adotemos, tenhamos uma atmosfera, tenhamos uma unção de adotarmos os nossos pais biológicos, os nossos pais espirituais, o nosso Pai, o Senhor, adotarmos os nossos filhos espirituais, nossos filhos biológicos e adotar os nossos irmãos, cumprindo, né, o sinal, a cruz, né, a cruz tem sinal, né, conexão do homem com Deus e conexão do homem com as pessoas. A obra da cruz, ela é essencialmente para nos reconectar com Deus e com os irmãos. Então, o que nós aprendemos semana passada? Que o filho de mãe, ele é interessado no leite. Quando falta alguma coisa física, ele abandona Deus. Isso é muito comum. Vive por interesse. E transicionamos para sermos filhos do Pai. Qual é a principal atribuição do Pai? Eu disse, e fui muito pesado, até perdão por ser pesado em alguns momentos, mas que eu disse que o pai que só dá comida para o filho, na verdade ele não é pai, ele é uma mulher. O pai que só dá comida, aliás a gente tem dado muito valor para isso, né, para dar comida, mas porque nem isso alguns têm dado. Mas tudo bem, vamos lá. Um pai que só dá comida não é pai. Um pai que só dá comida é mãe. É mulher. E vai estar formando um filho de mãe. O que é o filho de mãe? Aquela pessoa que passa a vida toda choramingando, precisando, desesperado, com dor na alma.
O que é o pai? O pai, quando eu falo pai, irmão, não estou falando nada de biologia, não, tá? Porque pai biológico, qualquer bicho pode fazer. Uma barata pode ser pai biológico. Eu estou dizendo de paternidade espiritual. Porque mesmo um pai sendo um pai, ou uma mãe, né? Mãe e pai, né? Sendo biológico, precisa essencialmente adotar o seu filho. Porque se não, um pai biológico não adotar o seu filho, vai acontecer o que a gente vê por aí. Filhos que moram com os pais, que estão junto com os pais, são cuidados, são alimentados pelos pais, mas não tem relacionamento com o pai, não tem conversa com o pai, não é ensinado para o pai, não pede conselho para o pai, não recebe conselho do pai. Por quê? Porque foi cortado essa unção, e o Satanás ele fez muito bem isso. Hoje nós vamos falar um pouco mais disso. Então nós vamos... e agora, né, hoje nós estaremos falando de nos libertarmos da bastardia espiritual. Então, o que filhos de mãe, fala para o teu irmão assim, filhos de mãe produzem filhos bastardos. Nós vamos entender como que funciona isso. E em quarto lugar, vou ver se eu consigo dar esses 2 pontos hoje, transmissão da herança. Fala para o teu irmão assim, esse livro que você tem na mão, ou que tem aí no seu tablet, né, no seu celular, esse livro aí chama-se Novo e Velho. O que é o novo? O que é um testamento? O testamento é um documento de herança. Amém? Herança. E para você receber a herança de Deus, você necessariamente precisa ser... irmão, vamos tentar de novo. Para você receber a herança de Deus, você precisa necessariamente ser... Filho de quem? Filho de Deus, filho do Pai. Esse cara tão encanado com o negócio de filho da mãe, né? Porque aquele que não é... Agora, pergunta, todos são filhos de Deus? Todo ser humano é filho de Deus? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que não é. O que a Bíblia diz? Quem são os filhos de Deus? Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem vários textos que falam isso. Então, nem todo mundo é filho. Por isso que, irmãos, muito importante, você saber que você é filho de Deus. E você tomar posse disso, adotando a Deus como teu pai. Mas não adotando Deus como a sua mãe. É importante isso. Qual a diferença, pastor? A diferença é que aquele que adota Deus como mãe, quando ela não dá o feijãozinho do jeito que você quer, você pega o prato e taca ali na parede. Como todo bom filho mimado faz. Quem é filho do pai, recebe diariamente palavra de conhecimento, de sabedoria, e tem a sua consciência transformada pela palavra. E quando a consciência é transformada pela palavra, a pessoa não tem dúvida no que ela vai decidir. E ninguém enrola ela. Quando vem um filho do inferno falando alguma coisa, a pessoa sabe, esse cara está debaixo de domínio de capeta. Sabe claramente, tem claramente na ideia, no coração, a origem de toda a informação. Lembrando que, continuando, né, pegando um pouco das que eu falei, e partindo para o final, partindo para o assunto. Irmão, lembrando que todo filho de pai, fala assim comigo, todo filho de pai, necessariamente é filho adotivo. Quando a gente ouve a palavra filho adotivo, o que passa na nossa cabeça? Uma coisa ruim, né? Uma coisa ruim. Mas se a Bíblia diz que nós receberíamos o espírito de adoção, jamais o espírito de adoção seria uma coisa, o espírito mandado pelo Espírito Santo seria uma coisa ruim. Todo filho de pai é filho adotivo. Por quê? Porque o pai, como o filho não saiu das suas entranhas, não saiu da sua barriga, a mãe, todo filho de mãe, a mãe sabe que é filho de mãe. Agora o filho do pai, ninguém sabe. Por que um pai chama alguém de meu filho? Porque, apesar de ele não ter visto o filho sair da barriga dele, ele sabe porque ele adotou aquele filho. Ou seja, ele tomou uma decisão na alma
e disse: esse é o meu filho. Tanto é que Deus fala para Jesus: esse é meu filho, em quem tenho todo o meu prazer. Já começando uma geração de filhos. Lembrando que Jesus aqui na terra foi filho. Vamos tentar de novo. Jesus aqui na terra foi filho? Foi filho adotivo. Como assim, pastor? Maria sim foi mãe biológica, mas José adotou. Fala para o teu irmão assim: José adotou Jesus. Pergunta para o seu irmão: se você tem a unção de José? Se você tem a unção de José, você vai ser alguém que tem espírito de adoção. É bom lembrar, irmãos, que Jesus aprendeu tudo que Jesus aprendeu em termos de humanidade, ler, tudo, ele aprendeu com José, viu? Porque quem ensinava não era a mãe, quem ensinava era o pai. Tudo que Jesus sabia, aprendeu a ler, que José ensinou ele a ler. Bom, irmãos, então, carne da minha carne e sangue do meu sangue é coisa de mãe. Então, fala para o teu irmão assim: tudo bem? Até hoje, você foi filho de mãe. Agora Deus está chamando para ser filho de pai. Para chamar de Deus de pai. É o espírito de adoção pela qual nós clamamos: papaizinho, papaizinho, papaizinho. Esse clamor, papaizinho, 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 ele está em todos os lugares. Você entra no ônibus, está lá todo mundo dizendo: papaizinho, 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 esperando a manifestação dos filhos de Deus, dos filhos que são filhos de Deus. E aí nós começamos a entrar, irmãos, nesse assunto de maternidade e paternidade de uma forma muito mais profunda. Olha o que diz em Filipenses capítulo 3, versículo 2. A Bíblia, em 2 textos que eu me lembre, não lembrei outro texto, então por isso que eu só pus esses 2. Diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos da circuncisão. Pergunta para o teu irmão assim: o apóstolo Paulo, pergunta para o seu irmão assim, não gostava de cachorro? Fala assim: ó, tadinho dos cachorros. Aí nós vemos, agora vamos com Jesus. Jesus vai falar agora. Você sabe que quem escreveu o livro de Apocalipse foi Jesus, né, irmão? Jesus, ele foi ditando, foi falando lá para... Na verdade, foi o único livro que a gente tem conhecimento na Bíblia que foi ditado. Foi ditado, falava diretamente para João, e João ia escrevendo. Até ele muda o estilo de escrita dele. Você vê as cartas de João e o livro de Apocalipse, estilo totalmente diferente. Jesus, ele descumpriu uma regra hermenêutica, né? Sempre Deus, o Espírito Santo, usava a cultura da pessoa para escrever. No caso do Apocalipse, ele foi ditando: escreve isso que eu vou falar agora. Bem claro. E olha o que ele diz: ficarão de fora os cachorros. Fala assim: ó, tadinho. Ficarão de fora os cães. E ele coloca esse cães aqui junto com outros camaradas. Olha a turma, olha a gangue aqui. Feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Irmãos, cães está sendo colocado na mesma lista de assassino, está sendo colocado na mesma lista de adúltero, está sendo colocado na mesma lista de feiticeiro. Então, no mínimo, a gente tem que prestar atenção em saber o que é esse tal de cães aqui. Em Filipenses, você viu lá que ele já dá mais ou menos uma dica, que cães são os maus obreiros. Agora, eles são maus obreiros porque ele faz a obra de uma forma relaxada? Não, irmãos, eles não são maus obreiros porque faz uma obra... O problema é que eles fazem a obra, os obreiros, eles são obreiros, eles fazem a obra, mas eles fazem com o fundamento errado, com o fundamento materno, não com o fundamento paterno. Por que ele chama de cães? De onde você tirou isso daí? Por que você está falando de fundamento errado? Por que ele está chamando de cães? Porque, irmãos, não sei se vocês sabem, que a cadela, presta atenção no que eu vou falar, a cadela,
a cadela, ela pode, é um dos animais que pode engravidar de mais do que um cachorro macho. Quem sabia disso? Num mover lá de cio, tem uma cadela. Quem já viu isso acontecer? Na rua, acontece muito na rua, né? Aquela cadela vai andando, aquele monte de cachorro, e todos acoplam nela, lá, cruzam com ela. E muitas vezes nasce um de uma raça, nasce outro de outra raça na mesma gravidez, na mesma prenhez. Então são vários filhotes que têm mãe. Fala para o teu irmão assim, tem mãe, mas não tem pai. O que o apóstolo Paulo, o que Jesus aqui, através de João, está escrevendo em Apocalipse? Que vão ficar de fora as pessoas que não têm pai. Quem são os maus obreiros? São aquelas pessoas que fazem a obra, mas não têm o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Ele coloca junto aqui, cão, junto com cão, feiticeiro, prostitutos, homicidas, idólatras e mentirosos. Todos no mesmo balaio. Pastor, eu já deixei de mentir, parei de mentir, me converti, parei com as drogas, parei de me prostituir, eu tinha uma vida muito esquisita, eu saía com um monte de mulher, com um monte de homem, parei de me prostrar diante de imagem, parei de ir na macumba, parei com a feitiçaria, parou com tudo, só que continua cão. Continua cão. Continua sem paternidade. Vocês estão entendendo, irmãos, que toda a base do cristianismo reside aí? E aí que nós vamos começar a explicar um monte de coisa, que eu não vou ter tempo para explicar tudo isso. Aqui eu vou citar, irmãos, alguns casos. Vocês estão entendendo até aqui, irmão? Está muito complicado. Vocês estão entendendo, irmãos, que Deus, a Trindade, vamos lá, a Trindade que é? Se reuniu e disse assim, façamos quem? O homem. De que forma? A nossa imagem e semelhança. O que ele estava dizendo? Ele disse que ele estava fazendo um ser, presta atenção, um ser essencialmente relacional. Fala para o teu irmão, se você tem problema de relacionamento, se você não consegue se relacionar com as pessoas, você precisa se converter, meu irmão. Porque, basicamente, o cristianismo verdadeiro em nós, ele faz com que nós amemos estar em festas, amemos estar com pessoas, amemos ouvir pessoas, falar com pessoas, sermos trabalhados por pessoas, trabalharmos na vida de pessoas. Porque Deus, Ele nos fez como comunidade. Ele fez a gente. Isso faz parte da nossa vida, estar junto. Por isso que esse negócio de não pode ficar junto, isso daí é satânico, muito satânico. Não, fica você na sua, encostadinho lá. Isso é terrível. Isolamento, irmãos, isolamento é sinônimo de enfermidade. Aliás, falando de cão, quando você quer ver um cachorro, quem tem cachorrinho aqui? Quando você quer saber quando ele está doente, quando você vê ele amuadinho no cantinho, não quer conversar, né? Porque cachorro não conversa, né? Não quer latir, não quer... Você sabe, você entendeu o que eu quis dizer. Então nós vamos agora falar, irmãos, de alguns casos. Tinha um camarada, um profeta chamado Elias, olha isso, 2 Reis 1:8, é o texto. Olha o que diz aqui. E eles lhes disseram, era um homem vestido de pelos. Aqui eles estão falando, irmãos, estão falando de Elias. Vestido de pelos e com os lombos cingidos num cinto de couro. Então disse ele, é Elias o tesbita. Dá a impressão que está falando de João Batista aqui, né? Na verdade, João Batista ele veio com esse espírito, o espírito do profeta Elias. Foi profetizado em Malaquias, inclusive, que... Bom, vamos lá. Olha que interessante, irmãos.
Aqui ele está dizendo, então disse ele, é Elias, filho de quem? Filho de quem? De ninguém, irmãos. Aqui ele não está, aqui quem está escrevendo o livro, ele está falando que Elias, ele era de uma região, de Tisbe, de Tisbe, se eu não me engano. Mas ele não está falando de paternidade. Não se sabe na Bíblia quem é o pai desse homem, desse grande profeta. E olha só o que aconteceu. Eu vou contar rapidamente. Elias, profeta do Senhor, falava coisas da parte do Senhor. Quando enfrentou os profetas de Baal, 430 profetas de Baal, ele matou os profetas endemoniados lá com as próprias mãos, simplesmente matou. Você conhece alguém que consegue enfrentar mais do que 3 camaradas? Então, ele enfrentou sozinho, irmãos, 450 profetas de Baal. Matou. Vitorioso ou não? Vamos, irmãos, vitorioso ou não? Quando ele acaba de matar os profetas, aparece uma mulher chamada Jezabel, que era a rainha endemoniada. E esse espírito de Jezabel é o espírito que ele atinge principalmente os profetas, os líderes. Ele procura desmontar como chama? Eu sempre esqueço da palavra. A figura da pessoa. Hã? Não. A imagem, mas tem outra palavra. Reputação. Obrigado. Vai derrubando a reputação. E ela chega para Elias e fala assim: você está morto. Você não vai viver. Você vai morrer. Irmãos, aquele cara que matou 450 profetas de Baal, o que ele tinha que fazer numa hora dessa? Oi, Júlio, você está aí? O que esse profeta tinha que fazer? Cabra bom de pancada. Falava assim: ô dona Jezabel, chega aí. Pá, resolve. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Ele baixou um medo nele, e ele ficou com medo, e ele saiu correndo, ele se enfiou na caverna. Irmãos, fala assim: pastor Harini, o que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com esse homem, irmão, é que ele era de Tisbe, ele não era filho de ninguém. Uma pessoa que não tem a questão da paternidade resolvida, ela vai levar uma invertida de Jezabel, ou de um capeta que vai tocar no valor que você tem, e simplesmente você vai a pessoa fica anulada. Bom, irmãos, ele foi para uma caverna, e aí veio o quê? A obra de Deus cercando ele, o vento, a obra de Deus. E a Bíblia diz: Deus não estava no vento. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. E aí veio uma voz, veio uma palavra suave, ou seja, agora quem conversa com ele? O Pai. Ele começa agora a ser curado da sua bastardia. Ele volta, irmãos, depois desse episódio, acabou, irmãos, presta atenção. Depois desse episódio, o grande profeta Elias acabou. Ele não restaurou o ministério, nada. A única coisa depois que ele fez, baseado agora nessa cura que ele teve, Deus falando como o Pai no ouvidinho dele, ele volta, e na hora que ele está chegando, ele dá de cara com quem? Com o seu discípulo Eliseu. Eliseu disse assim: meu pai, meu pai, meu pai. Ele encontra alguém que ele tinha adotado como filho, e esse filho reconhece ele como pai, e agora começa a quebra dessa maldição.
Ele bastardo, mas agora recebe a paternidade de Deus, faz com que ele volte e ofereça a unção de espírito de adoção, e agora ele adota não somente como discípulo, como um ajudante, que Eliseu era, mas agora ele é reconhecido como meu pai. O Senhor vem, o toma, o leva, e ele deixa a capa da autoridade dele, da paternidade, porção dobrada, quer dizer, filho primogênito, deixa para Eliseu. Eliseu pega agora essa unção de paternidade, ele pega essa unção de adoção, e ele adota um camarada chamado Jeú. Jeú, chega aí, meu filho. Você vai fazer um negócio agora, você vai lá e você vai enfrentar quem? Irmãos, vamos lá, vai enfrentar quem? Você vai enfrentar Jezabel. Jeú, filho, coração de filho, um pai e um avô. Um avô que foi para o céu, irmãos, num carro de fogo. Mais moral do que isso não tem. Conta a história do seu avô. Meu avô, ele era um grande profeta, tal, ressuscitou mortos, e ele foi embora. Ele está enterrado, não está enterrado em lugar nenhum. Ele foi levado num carro de fogo para o céu. Aí seu pai? Meu pai é o Eliseu. Cheio de paternidade, cheio de espírito de unção de paternidade, cheio de espírito de adoção. Ele chega junto com seus soldados, assim, aparece Jezabel toda insinuando. Ele fala assim para os empregados de Jezabel, os escravos lá, os eunucos: quem está comigo, joga. Se alguém estiver comigo aí em cima, joga essa moeda aí de cima. 2 palitos. Os caras jogaram lá. Ele passa com o carro em cima de Jezabel. Não sobra nada, os cachorros vêm. Quem vem e come ela? Os cães. Vocês estão entendendo o que está sendo falado aqui, querido? Fala para o teu irmão assim: é impossível você fazer a obra de Deus, a obra de Deus nesse molde, dessa igreja, né? Enquanto você não tiver o espírito de adoção. Pergunta que eu falo: qual é a grande obra do profeta Elias? Se você chegar em qualquer igreja hoje e perguntar assim: qual foi a grande obra que o profeta Elias fez? O que as pessoas vão falar? Matou os 450 profetas de Baal. Mas não foi isso que o profeta Malaquias disse. Malaquias 4, 5 e 6. Vamos lá? Todo mundo quando lembra de Malaquias só pensa em negócio de dízimo, né? Mas olha: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então, Malaquias está profetizando que ia aparecer alguém com a mesma unção de Elias. Presta atenção. Olha o grande feito. Vamos lá. O que ele vai fazer? Vamos lá todos juntos. 1, 2, 3 e já. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, para que a terra não seja ferida com maldição, precisa haver uma conversão, irmãos, presta atenção, do estado de maternidade para o estado de paternidade. Para que a terra não seja pervertida. Por que a igreja é a única manifestação de graça sobre a terra? Porque a igreja tem um espírito de paternidade. Então, João Batista quebra os 400 anos de silêncio profético, e ele vem, estabelece o caminho, ele prepara o caminho de Jesus. Como ele preparou? Vós que clama no deserto, né? Preparai o caminho do Senhor. Como que João Batista prepara o caminho do Senhor? Convertendo o coração dos pais aos filhos. Ou seja, ele fazia encontro, ele batizava. Ele falava: vai lá e perdoa o teu pai. Vai lá e perdoa o teu pai. Vai lá e perdoa o teu filho. Vai lá e perdoa tua mãe. Vai lá e perdoa a tua esposa. Vai lá e perdoa o teu marido. Vai lá e perdoa. Ou seja, convertendo. Adotando, adota. Restaura a adoção, restaura. Pastor, então você está dizendo que o que eu faço não quer dizer nada, e não, o que você faz é uma bênção que você faz. Tudo que você faz na obra de Deus é uma bênção. Mas Deus, fala para o teu irmão assim: Deus não se compra.
Deus é incorruptível, querido. Você não pode comprar Ele com obra, você não pode comprar Ele com dinheiro, você não pode comprar Ele com as coisas que você faz. Não tem como você comprar Deus, não tem. A única forma de você agradar a Deus é cumprir o teu propósito, ou seja, Ele te fez para ser pai. Ele não chegou para Abraão e falou assim: Abraão, vai e monta uma grande empresa, seja um grande político, seja isso. Ele falou assim: vai e seja pai, eu te farei pai de multidões. Vamos falar de outra pessoa, Moisés. Será que eu tenho tempo ainda? Opa, Moisés. Moisés. Irmão, pensa num cabra bom de trampo. A cara de atitude. Você lembra, né, que eu falei, né, que Moisés, ele foi criado pela filha do filho do faraó. Ele foi filho da filha do faraó. Foi criado ou seja, herdeiro do trono. Moisés, irmãos, judeu, do povo de Deus, do povo escolhido. Chega um tempo, ele fala assim: não, meu povo está sofrendo, meu povo judeu está sofrendo, eu vou resolver a parada, é agora. O que ele faz? Ele vai lá, toma as dores de um judeu que estava sendo açoitado, dá um empurrão, aqueles empurrão bem carinhosos que a gente dá, né? Deu um empurrão e ele caiu. O camarada caiu lá, soldado egípcio, bateu a cabeça, morreu. Teve que ser exilado, e lá no deserto, ele teve que ouvir a voz do Senhor. O problema, irmãos, que Moisés, apesar de ter sido criado pela filha do filho, ele foi criado por quem, irmãos? Ele foi criado por quem, irmãos? Por uma o quê, irmãos? Por uma o quê, irmãos? Você vê em algum lugar na Bíblia algum relacionamento desse homem com o seu pai biológico? Você vê em algum momento, em algum lugar, o relacionamento de Moisés com o faraó? Não, irmãos, era um filho de mãe. No Velho Testamento, irmãos, não tem homem maior do que Moisés, presta atenção. Ou você acha que... Quem você conhece que abriu o Mar Vermelho? Não tem ninguém maior que Moisés. Homem de Deus. Só que é o seguinte, ele vai lá e liberta o povo dele. Presta atenção no que eu vou falar, presta atenção. Vou até descer aqui para falar. Olha só. Ele vai e liberta o povo, certo? Tem toda aquela história da pragas, ele tira o povo lá. Alguém aqui pode me dizer onde estava a esposa e os filhos de Moisés? Porque Moisés tinha uma mulher e filhos, sabia disso? Simplesmente, irmãos, esse camarada poderoso, cheio de obra, trabalhador, obreiro, ele vai e liberta não sei quantos milhões de pessoas. Cadê a família desse homem? Ele está lá no meio do deserto, já com o povo todo livre. Quem aparece para conversar com ele, para trocar uma ideia com Moisés? O sogro, Jetro. Junto com quem? Com a filha e com os netos. Fala assim: ô cidadão, e aqui? Abandonou mesmo a minha filha? Irmãos, fazia meses, sei lá quanto tempo que ele já estava longe. Simplesmente, ele trabalhou, mas esqueceu da sua família. Irmão, se Jetro, o sogro, não tivesse falado assim: toma tenência, cara. Aqui minha filha vai abandonar mesmo, é isso mesmo? Não, porque estou fazendo, que ponta de pé, né? Glória a Deus, estou fazendo a obra de Deus, glória. Você está fazendo a obra de Deus, mas e sua família? Ele dava pão para o povo? Dava carne para o povo? Churrasquinho, galetinho, pá, churrasquinho. Dava pão para o povo? Dava água para o povo? Dava. E faltava dar o quê? Paternidade. Agora eu estou começando a entender o motivo de tanta rebelião. O que acontece, cara? Toda hora aparecia uma rebelião na vida daquele homem. Toda hora.
que acontecia, irmão? Aquele povo era bom de trampo. Você sabia que Moisés, todos os 40 anos que teve no deserto, ninguém foi circuncidado? 40 anos, ninguém. Você sabe o que quer dizer circuncisão? Quer dizer cortar aquela pelinha que tem no pênis do homem. Aquilo é um ritual para dizer o seguinte, que aquelas pessoas tinham uma aliança de carne com Deus, que era derramado sangue. É como se fosse um pacto de sangue que o pai fazia no filho. Aquilo era uma atitude de paternidade. O pai pegava o menino e circuncidava o menino. Aquilo era uma atividade paterna. 40 anos no deserto, irmãos, esse povo não foi circuncidado. Depois nós vamos ver o que acontece. Para esse povo entrar na terra prometida, que teve que acontecer. Olha isso, Josué 5:9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje resolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Sabe o que está escrito aqui, irmãos? Hoje, removi ou tirei a vergonha. 40 anos do deserto, Moisés morreu, presta atenção, queridos, fala para o teu irmão, Moisés morreu sem ter resolvido esse problema. Foi para o inferno, irmão, Moisés, irmão? Foi para o inferno? Não, irmão, não estou falando de salvação aqui. Estou falando do que acontece aqui. Moisés morre, Josué assume no lugar dele, Josué agora como filho, porque Josué tratava Moisés como pai. O tempo todo Josué estava junto com Moisés, obedecia, respeitava. Tanto é que as pessoas falam assim, Josué, nós vamos seguir o Senhor, mas se você andar pelos caminhos de Moisés, e enquanto você estiver na presença do Senhor. E aí, eles estão entrando na terra prometida, e Deus chama Josué e fala assim, Josué, não tem como vocês assumir, presta atenção no que está sendo falado aqui, não tem como vocês entrar na terra prometida e tomar posse de tudo que você precisa. Então o que eu tenho que fazer, Senhor? Todo o povo vai ter que ser circuncidado. Eu vou falar algumas coisas aqui meio pesadas, queridos. Vai se preparando. Irmãos, esses caras que tinham que... Porque o menino era circuncidado com pouco tempo, 8 dias. Agora está tudo velho, tudo grande, tudo homem. Irmão, como é que faz alguém para não cortar mais do que precisa? Não tem como, irmão. Tem que outro fazer. Agora imagine, irmãos, aqueles monte de homem, milhares, um pegando no negócio do outro, puxando e cortando. Você sabe o que estava... Irmãos, presta atenção. Em nome de Jesus, Deus vai falar agora. Você sabe o que Deus fez, cara? Sabe o que Ele fez? Ele obrigou esses homens a abandonarem a sua individualidade e fez eles mexer na intimidade um do outro. Irmãos, eu sou homem, eu sei como que para nós homens isso é muito delicado. Aqueles homens, pegando na intimidade do outro. Naquele momento, irmãos, que eles estavam fazendo a circuncisão, Deus estava dando paternidade. Estava mostrando assim, Deus, eu sou o pai de vocês. E está dizendo assim, vocês são irmãos. O irmão não tem essa de pegar, de dar cuecão. Menino não tem nada nem aí. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eles agora estavam crescendo na intimidade, crescendo no relacionamento, crescendo agora na unidade. E esse povo se tornou, por causa disso, imbatível. Não sei se vocês estão entendendo.
Eles passaram a ter um com o outro. Eles tiveram que tocar no sangue um do outro. Eles tiveram que fazer um pacto de sangue um com o outro. Esses homens, ninguém mexe com eles. Irmãos, eles entravam na terra dos cananeus, eles colocavam o pé. Os povos, a Bíblia diz que as pernas dos caras tremiam, porque eles ouviam as histórias das vitórias com Moisés, e agora eles estavam ouvindo que tinha um povo unido de irmãos. Presta atenção, irmãos, o que Deus está falando no teu coração essa tarde. Aí Josué, é de Josué, a famosa frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode declarar isso? Eu e minha casa serviremos. Vamos lá, 7 vezes. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 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 Ah, que preço for! Haja o que houver, como diz a canção. Aí eu comecei a entender, irmãos, estudando isso, como que aparece o espírito de rebelião. É a guerra da necessidade com o relacionamento. Até aquele momento, aquele povo era um povo necessitado. Agora era um povo nobre. E assim eles assumiram. Irmãos, qual é o terreno para um espírito de rebelião? Basicamente, irmãos, é aquele quando a necessidade enfrenta o relacionamento. Olha só, Caim e Abel. Vamos lá? Caim e Abel. Caim fazia o quê? Caim fazia o quê, irmãos? Trabalhava tinha que arar tinha que furar tinha que semear na terra, esperar colher, debulhar. Serviço braçal. Serviço. Abel, o que Abel fazia? Administrava relacionamentos. Ficava olhando as ovelhinhas, cruzando, só separava, tal, colocava lá, tal, colocava para cruzar. Relacionamento. Deus, quando foi aceitar a oferta, aceitou a oferta de quem? De Abel. Qual foi a reação de Abel? Qual foi a reação de Caim, perdão? O que Caim fez com Abel? Matou. Por quê? Por inveja. Matou por inveja, queridos. Matou por inveja. Porque viu que Deus não aceitou. O que ele tinha que ter feito, a Caim? Abel, me fala uma coisa. Deus aceitou a sua oferta e não aceitou a minha? O que você fez? Eu investi no relacionamento. Demorou. Bora lá, vou fazer a mesma coisa. Não. Orgulho. Falei, não, vou continuar fazendo o meu ministério. Porque eu trabalho, eu faço. Irmão, você pode conseguir um monte de coisa trabalhando, fazendo, organizando bem, tudo bonitinho. Mas isso não é cristianismo não, viu, irmão? Cristianismo é você sentar junto com seus irmãos, você adorar o Senhor, você conversar, você deitar o teu coração no coração do outro, irmão. Você compartilhar dos mesmos dramas. Ismael e Isaque. Quem conhece a história de Ismael e Isaque? Abraão recebe a promessa de Deus. Te farei o pai de multidões. Abraão fala assim, demorou. Eu já sou velho, minha esposa é velha.
Mas é engraçado, ele era velho, amortecido, mas ele vai e faz um filho em quem? Numa escrava. Ele fez o filho em quem, irmãos? Fez em quem, irmão? Escrava. Vocês estão entendendo? Filho da necessidade. Ou seja, minha obra, eu vou lá e vou fazer. Eu vou fazer e fez Ismael. Depois Deus dá o filho Isaac, filho da promessa. Ismael odeia Isaac, começa a debochar. Abraão é obrigado a mandar embora o filho do trabalho. Porque o filho do trabalho sempre se rebela. O filho do trabalho, irmãos, vai te dar problema. O filho do trabalho, porque o filho do trabalho, o que ele faz? Trabalho. Trabalho o quê? Demanda salário. Você começa a fazer a conta. Estou fazendo, não estou recebendo nada. Estou fazendo, não estou recebendo nada. Chega uma hora e fala, não, para mim não dá, tchau. Vou embora. Porque é filho do trabalho. Não é filho do relacionamento. Esaú e Jacó. Esaú, caçador, e faz as coisas, e defende a família, e enfia a espada, e é bom, e é forte, e faz, e tal. Jacó, onde que Jacó ficava? Dentro de casa. Fazendo o quê? Conversando, relacionamento, fazendo comida. Bom de fazer comida. Comida o quê? O que é comida, irmão? Comida é um grande fator de relacionamento. Toda vez que você fala para uma pessoa, fala assim, você não fala assim, vamos conversar. Você fala assim, vamos tomar um café. Vamos almoçar, vamos jantar juntos. Sempre assim. Jacó, Esaú fica com ódio de Jacó e persegue Jacó. Jacó é obrigado a fugir, irmãos. Logicamente que também não era... Tinha problema de caráter também, mas não é esse o assunto de hoje. Os 12 filhos de Jacó. 12, na verdade 13, né? 12 filhos de Jacó. É 13 que é chamado de 12, né? Engraçado isso. Vai lá. Tem o quê? José. Tem José, filho o quê? Do relacionamento. Onde José ficava? Ficava em casa com o pai. O pai o amava. E os outros 12? E os 11? Na obra. Aí os caras chegam... Presta atenção na cena, irmão. Pelo amor de Deus. Os caras chegam num dia de trabalho, arrebentado de cansaço, com aquele macacão cinza. Fala assim, irmão, assim, macacão cinza, uniforme, velho lascado. Aí ele chega, todos os 11 chegam lascado, empoeirado, cansado. Os caras sentam à mesa para comer. Quem que eles dão de frente? Com José. José está vestido como? Roupa colorida. Túnica colorida. Caríssima. Aí ele abre a boca e fala assim, irmãos, eu tenho um negócio para contar para vocês. Eu tive um sonho. Irmão, sonho? Irmão, responda uma coisa para mim. Para um cara ter um sonho, ele tem que estar fazendo o quê, irmão? Os caras ralaram o dia inteiro. Aí chega o cidadão, conversou o dia inteiro com o pai, e na hora que cansou de conversar, ele foi fazer o quê? Dormir. E aí na hora que ele for dormir, ele falou assim, tem mais. Os caras já estavam querendo já se levantar da mesa. Aí ele falou assim, tem mais um negócio, eu vou contar para vocês que eu tive um sonho. Como que foi esse sonho? Quem conhece o sonho de José aqui? Eu sonhei que todos... irmãos, vamos resumir a história? Que todos vocês se curvavam diante de mim. Vou matar esse cara. Irmãos, por pouco eles não mataram. Por pouco, porque não era plano de Deus. Se deixasse por conta deles, eles matavam mesmo. Jogaram ele num buraco, venderam ele como escravo. Depois ele se tornou o grande José do Egito. Você vai ver, irmãos,
isso na Bíblia inteira. O filho pródigo. Filho pródigo chega, fala para o pai, pai, eu quero todas as minhas coisas, tchau, e vou embora. Foi embora. Lá, todo lascado, ele faz o que? Lembra que ele tem um... Vamos lá, vou tentar de novo. Lá, todo lascado, comendo junto com os porcos, ele lembra que ele tem um pai. E ele volta para o... E quem ele encontra de braços abertos para receber? O pai. Aí você vai ver quem? O irmão mais velho. O que o irmão mais velho fala? Assim, eu estou aqui, trabalho, faço tudo, ralo, me mato aqui, faço um monte de coisa, faço um monte de coisa. E esse daí, porque é interessante que a Bíblia não fala, esse daí recebeu o meu irmão e ainda fez um churrasco para ele. Ou seja, o filho do serviço, o filho da necessidade, agora odeia o filho do relacionamento. Quem está entendendo o que está sendo falado, irmãos? Irmãos, qual é a padroeira do Brasil? Deixa eu contar uma coisa para vocês, irmão. Qual é a santa mais adorada? Qual as entidades de idolatria mais adoradas no planeta? São as entidades femininas. Aliás, irmãos, a padroeira do Brasil, ela é uma reprodução de várias deusas, algumas gregas, algumas macedônicas. Presta atenção no que eu vou falar agora, isso é um dado importante, dado histórico importante. Vocês lembram lá na cruz? Está Jesus na cruz, está Maria e está João. Amém? O que Jesus fala para João? João, esta é tua mãe. Maria, este é o teu filho. O que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, ele fala assim, João e Maria, por favor, cuidem-se um do outro. E ele estava morrendo, ele era filho, provavelmente a gente não vê mais a figura de José, José provavelmente tinha morrido, e ele coloca João para cuidar da mãe dele. Beleza? Beleza. Depois de 3 anos, irmãos, segundo os historiadores, eles mudam. João muda para onde, queridos? Presta atenção. Para Éfeso. Presta atenção no que eu estou falando. Ele muda para Éfeso. E lá nessa cidade, Maria passa a morar nessa cidade junto com João. Tanto é que você vai ver João escrevendo na ilha de Patmos. Por que ele foi preso na ilha de Patmos? Porque Patmos é um presídio que ficava perto de Éfeso. Amém? Você vai ver Jesus escrevendo através de João, um livro de Apocalipse, que diz assim, aos Efésios, eu conheço o trabalho, eu conheço o que de vocês? Conheço o trabalho de vocês, sei que vocês têm uma doutrina boa, que vocês são firmeza, mas eu tenho contra vocês uma coisa, vocês abandonaram o primeiro amor. Presta atenção. Segundo os historiadores, Maria passou os últimos dias da vida dela num lugar a 8 quilômetros da cidade, longe do centro urbano. Por quê? Porque já naquela época, as pessoas já queriam pegar ela, Maria, e transformá-la numa deusa. Por causa da religião cristã que estava crescendo, e ela, Jesus. Mas a mãe dele mora aqui. Então, o que João teve que fazer? Teve que pegar e levá-la a 8 quilômetros longe. Hoje, nesse lugar, tem uma catedral. Catedral da Maria, não sei o que lá. Irmãos, 400 anos depois, a Igreja Católica faz um concílio. Concílio de onde? Concílio, irmãos, de onde? Éfeso. E qual foi a doutrina que eles estabeleceram? Que ela se tornou corredentora juntamente com Cristo. A doutrina de que Maria,
juntamente com Jesus, é a nossa Salvadora. Irmãos, eu vou falar, em Éfeso tem uma deusa, que era uma deusa grega, Diana, mas ela é também chamada de Artemis. Eu quero que os irmãos coloquem a imagem dela aí. A estátua de Artemis. Se der para apagar a luz, eu acho melhor. Vamos lá, observem bem. Dá para dar um zoom? Do meio dela ou não? Tá bom, então dá. O que vocês estão vendo aí, irmãos? O que vocês estão vendo? O que vocês estão notando aí interessante? Vocês não estão vendo nada diferente nela? Vocês não perceberam o que ela tem? É peito, irmão. Peito, 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 peito. E mais peito e mais peito. Essa deusa, ela foi substituída pelas Marias. Maria passou a se tornar uma corredentora junto com Jesus, segundo o concílio de Éfeso. Maria passou a ser adorada como Jesus. E em alguns lugares Jesus nem é lembrado mais, Maria é totalmente lembrada. E essa imagem, ela deixa bem claro qual é o pensamento. Irmãos, pode acender a luz. Irmãos, a igreja evangélica não adora Maria. Nem acha que ela é corredentora. Mas a igreja evangélica foi assolada pelo espírito de maternidade, em que, quando você fala que todo cristão, depois que fica maduro, tem que ser um pai de multidões, isso se torna um palavrão. Porque nem todo mundo tem a unção de... Não, irmãos, todo mundo tem a unção. Todo mundo que é cristão tem a unção. Porque é assim que Deus determinou. O concílio estabeleceu isso. O apóstolo Paulo, ele pega quem para discipular? Qual o discípulo mais famoso do apóstolo Paulo? 1, 2, 3 e? Timóteo. Presta atenção, irmãos. Timóteo é adotado pelo apóstolo Paulo. A Bíblia diz, irmãos, que o apóstolo Paulo chega em Timóteo e faz o que com Timóteo? Circuncida Timóteo. Pergunta que eu quero fazer. Paulo, ele era um adepto da lei mosaica? Não. Aliás, ele era contra a lei mosaica. Contra não, ele sabia o lugar dela, que era um lugar na história como sombra. Mas ele vai e circuncida Timóteo. Por que ele circuncida Timóteo? Porque Timóteo tinha pai grego. Pai e avós gregos. E ele adota o Timóteo como filho espiritual. E para que confirmasse isso, ele vai e circuncida o próprio filho, circuncida Timóteo, dizendo que ele era pai. Tanto é que ele fala assim: Timóteo, você é meu filho, eu te gerei das minhas entranhas. Esse costume de chamar líder de pai, agora no meio da malandragem está, né? Todo mundo é pai agora. Satanás descobriu essa fita aí. É pai, aí pai. Não, irmãos. Nada de pai. Pai nós temos um, que é Deus. E temos os representantes, os ajudantes dele, que são nossos pais biológicos, que são nossos pais espirituais. Quantos aqui, quero que você seja sincero, quantos aqui na hora de orar, sem querer chamou Jesus de pai aqui? Você fala, Jesus, meu pai, quantos já... Levanta a mão, seja sincero.
E quantos aqui que chamou Jesus de pai, levou uma bronca do líder? Falou assim, você, Jesus não, pai é o pai, Jesus é filho. Então, irmão, deixa eu dar uma boa notícia para você. Toda vez que você chama Jesus de pai, você não errou. Foi o Espírito Santo que fez você chamar ele de pai. Por quê? Presta atenção. Jesus é filho de Deus. Ele é o unigênito, ou seja, único, ele é o primogênito. Olha só o que é dito em Hebreus, capítulo 2, versículo 13. Jesus falando aqui através do apóstolo. E outra vez porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Jesus está dizendo o seguinte, que Deus, o Pai, fala para o teu irmão assim, Jesus, o Pai, deu você como filho de Jesus. Nós somos dados de presente para Jesus. Porque por isso que a gente fala, eu sou de Jesus. Quem já falou, eu sou de Jesus? Quem já falou assim, eu sou de Jesus? Eu sou de Jesus! Eu sou dele, ele é meu! Então, quando você fala, eu sou de Jesus, você está falando o quê? Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Porque o vô a gente chama de pai também. No Velho Testamento chamava o vô de pai e chamava o pai de pai. Somos filhos. Porque Deus nos deu para Jesus. Fala para o teu irmão assim, agora você é filho. Jesus é o cabeça, irmãos, da igreja e o corpo responde ao comando da cabeça. Presta atenção, irmãos. Jesus é o cabeça da igreja, amém? Jesus tem uma cabeça de quê? Vamos lá. Jesus tem uma cabeça de... Jesus tem cabeça de... Como que Jesus raciocina? Como? Então Jesus ele vai lá, entrega a sua vida, presta atenção. Quem viu aqui Jesus cobrar alguma coisa da gente por ter entregado a sua vida? Assim, eu vou dar a vida para vocês, mas você tem que fazer isso, aquilo. Não, irmãos, ele entregou. Você já viu o pai cobrar alguma coisa de filho? Cobrar, só pai canalha, né? Dá um prato de comida para o filho e fala assim, meu filho, é 12 conto. É pai, né? Não, irmão, pai não cobra nada do filho. Porque é pai. Pai não faz conta. Pai não fica falando assim, eu me mato nessa igreja, eu me mato nessa família. Não, irmão, o pai ele trabalha. Agora a mãe, quem é mãe aqui? As mulheres. Então você que fica falando, essa droga de casa, que só eu sou uma escrava, então normal. A mãe fala assim mesmo. Mas na hora que você crescer e você amadurecer, irmã, como pai, você vai começar a falar assim, é o seguinte, é assim, assim, assim e tal, e aí por isso, por aquilo. Estabelece. Pai estabelece fundamentos. Pai é uma posição apostólica. E aí tudo fica bem, tudo fica em paz. Quando você vê uma família toda desesperada, toda perdida, tudo fazendo coisa errada, é porque está faltando espírito de paternidade. Muitas vezes tem um pai lá, mas ele não tem um espírito de paternidade, então vai faltar. O que acontece, irmãos? Ao longo da tua vida, você vai ser desafiado sempre a ter esse espírito de paternidade. E que, basicamente, o que um pai faz, ele fala. Só que ele fala com sabedoria. Amém? Quando você chama uma pessoa, fala assim, senta aqui. Quando a tua líder, pastor, mas minha líder é mulher, então não interessa, irmão, se ela é mulher ou é homem. Ela tem que ter o espírito de paternidade. Essa tua líder, ela pode ser mulher, pode ser muito feminina, e dar o chilique, ficar de TPM, não tem problema. O problema é que na hora que ela vai exercer a paternidade, ela vai te chamar, vai te colocar diante dela e vai dizer assim, ouça o que eu vou falar para você. Assim, 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 segundo a palavra de Deus me falou. Aí acontece uma paz. A família fica bem, a célula fica bem, a igreja fica bem e a nação fica bem.
O que está acontecendo com a nossa nação? Aliás, eu gostaria de nós termos um tempo agora para orarmos pela nossa nação. Depois desse... O que está acontecendo com a nossa nação, irmãos? Nossa nação é uma nação basicamente formada de um povo que veio fugido, de um outro povo da nobreza que veio, mas ficou longe do povo, e de um outro povo escravo, desarraigado de família, que eram vendidos para cá e para lá, que eram abusados, ou seja, uma sociedade que não caminha sobre princípios. E apesar de morarmos num país geograficamente vantajoso, temos alimento, temos um clima temperado, um clima bom, não conseguimos prosperar. Porque os políticos que são gerados aqui são filhos da necessidade. Eles não têm aquela visão de pai. Eles não têm aquela visão de olhar para a nação e falar assim, eu amo essa nação. Eu estou disposto a me doar, eu estou disposto a dar minha vida por essa nação. O que precisar fazer, não interessa a minha carreira, não interessa o que eu vou ganhar. O filho da necessidade, ele tem uma tendência à corrupção. O filho da necessidade tem uma tendência à drogadição, à bebedice. Por quê? Porque ele vive em constante sofrimento. Chega uma hora que se torna insuportável, ele é obrigado, ele se sente obrigado a anestesiar a tristeza. O filho da necessidade, irmãos, ele não ajuda nada. Quando ele ajuda, ele põe na conta. Um filho da necessidade, sempre todo mundo está devendo para ele. E como todo mundo está devendo para ele, ele não consegue perder. Você pensar que eu ia falar perdoar, né? É a mesma coisa. Ele não admite perder nada. Porque ele não consegue, porque ele é necessitado. Ora, eu sou necessitado, eu não posso perder nada. Por isso eu não posso perdoar. Quando você sai da condição de necessitado para a condição de filho, você deixa de ser escravo, você se torna herdeiro. Quando você sai da condição de necessidade e vai para a condição de filho, você sai da condição de escravo e se torna filho e herdeiro, e co-herdeiro juntamente com Cristo. Você sabe quando começou a decadência humana? Quando Eva dá ouvidos para a serpente, para a mulher, para a serpente, Satanás, e ela fala, e ela oferece o fruto proibido da desobediência para Adão, e Adão faz o quê? Se cala. Naquele momento, Adão estava abrindo mão da sua paternidade de uma geração de seres, e assumindo a posição de escravo. Passa a fugir de tudo, a ter medo de tudo, e viver uma vida de sofrimento e depressão. Quem entendeu o que está sendo falado hoje? Eu espero, irmãos, que você nunca se esqueça disso. Porque no seu dia a dia você vai ter que tomar muitas decisões baseadas nisso. Bom, eu como escravo tomaria essa decisão, eu como filho tomaria essa. Então, quem que eu sou? Sou filho ou sou escravo? Sou filho, então tomo essa. Eu como escravo tomaria essa decisão, eu como filho, e assim por diante. Todo dia. Chega uma pessoa lá no seu serviço, você é casada, você é casado. Chega uma pessoa lá, bonitão, cheiroso, chavequeiro, fala assim, oi, Periano, não sei o que lá. Aí você diz assim, eu sou o quê? Escrava ou sou princesa? Eu sou escravo ou sou herdeiro? Chega alguém com dinheiro, fala assim, vamos fazer um esquema aqui para a gente dar um bonde no nosso patrão. Aí você fala assim, o que eu sou? Herdeiro de Deus? Eu como herdeiro eu tenho tudo, não preciso de fazer nada errado. Aí eu como escravo, eu tenho necessidade, então dá licença. Vacilou, se lascou. Pensamento, qual o pensamento da bandidagem, irmão? É o pensamento da necessidade. Eu preciso. Toda vez que você fala, eu preciso. Qualquer coisa você fala, eu preciso, e não é Deus. Toma cuidado. Presta atenção se essa palavra eu preciso, ela está maior com as coisas do que com Deus. O que nós precisamos mesmo é de Deus.
E o que eu devo para você é o amor. Só isso. Não é nada. Aliás, eu já falei, amor não se cobra, amor se dá. Quantos aqui entenderam toda essa mensagem, irmãos? Na construção na rocha, e nós transicionarmos da posição de crianças para adultos e dessa questão da maternidade. Quantos entenderam essa palavra?